Olá, e convido vocês para continuarmos acompanhando mais um capítulo do livro Mãos Estendidas, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, pelo nosso amado e querido Luiz Sérgio. E vamos lá ao capítulo 12, que se intitula Os Hipocondríacos. Estagiando naquele hospital, pude mais uma vez me certificar de que Jesus é o médico dos médicos, pois sua presença constante alivia a todos. Deixei minhas irmãs e segui pensando, quanta dor existe nos corações. Foi quando Alice me alcançou dizendo, Luiz Sérgio, se não se importa, ficarei ao seu lado. Fitei-a com carinho, segurando-lhe as mãos. Querida irmã, agradeço a Deus, amigos tão queridos que sempre me ajudam e espero que você continue a meu lado. Sou muito pequeno para caminhar sozinho. Marejaram-se os olhos. Ela também conhece o sofrimento. Enlacei seu ombro e dali nos retiramos. Quando passamos pelo corredor de atendimento, notamos várias macas sendo conduzidas a um determinado local. Olhei para Alice, que de imediato compreendeu, e nos dirigimos até lá. Os corpos, se podemos assim denominá-los, um a um, eram colocados a uma ampla sala onde as mesas brilhavam muito, iluminadas com a luz do sol. Pareciam de vidro. Ao nos aproximarmos de uma delas, pudemos notar que o irmão suicida tinha a aparência de um morto, imóvel e sem vida. Estranhei aquele fato. Conhecendo a vida do espírito, como era possível ver ali, à nossa frente, um corpo espiritual como se estivesse sem vida? E o espírito, onde se encontrava? Alice, também sem entender, apalpava o irmão, quando Inácio, novamente, veio em nosso socorro para tirar as nossas dúvidas. Alice e Luiz Sérgio, vocês estão à frente do suicídio lento. Esses espíritos foram matando em si as sensações lentamente, ingerindo toxinas, foram perdendo as forças vitais e se tornaram mumificados. Irmão, não estamos compreendendo. Eles eram doidões? Não conscientemente. Estes são os chamados hipocondríacos, que usam e abusam dos medicamentos, tomando remédios para prevenir doenças. Ficam tão intoxicados que contraem moléstias desconhecidas pelos médicos. São os escravos do medo. Consequentemente, acabam por atrofiar algumas glândulas por ignorância. Os médicos existem para curar. Cursa uma faculdade, sacrifica-se pelo bem-estar de seu próximo. Por isso, negligenciá-los é uma falta muito grave e, pior ainda, é desejar tornar-se um deles automedicando-se. A medicação errada está levando várias pessoas ao suicídio lento e inconsciente. Voltei para junto das mesas e pude perceber que estavam mortos mesmo. Inácio, por onde anda o espírito deles? Luiz, eles aqui vieram para receber um eletrochoque. Esses irmãos adoeceram os espíritos por temerem as doenças. Durante toda a vida, sobrecarregaram não só o corpo físico por excesso de medicamentos, como também conseguiram atingir o espírito através de reações as mais variadas. Vamos imaginar um belo rio de águas límpidas. Se não zelarmos por ele, logo estará poluído. Assim é o corpo habitado por um espírito. Precisa de todo respeito. Examinando mais de perto um daqueles irmãos, buscava compreender os estranhos corpos que ali jaziam. Nesse momento, vimos entrar os doutores Cleston e Alanda, que se juntaram a Inácio e a nós. A médica ligou a mesa iluminada que começou a vibrar. Com isso, os corpos foram recebendo tratamento. Algo muito fraco se acendia dentro deles, como se fosse uma pequena luz. Queria observar por mais tempo, porém, fomos convidados a nos retirar porque uma nova equipe iria prosseguir o tratamento
e não seria conveniente a nossa presença. Aquela sala dava a impressão de um laboratório de pesquisas. Alice então me falou: parece mesmo. Os médicos estão assombrados com o excesso dos praticantes, com os excessos praticados por pacientes fanáticos por remédio. A Terra caminha a passos rápidos e esse progresso permite o abuso. Mas não os vejo só na área dos medicamentos, mas muito também no setor alimentar. O homem está forçando a sua máquina física. Muitas vezes, nós nos suicidamos porque não sabemos nos contentar com pouco. Gostaria de saber como farão esse tratamento. Vamos ver se conseguimos voltar aqui em outra oportunidade. Gostei da doutora Alanda. Esse é o Luiz Sérgio falando. Sim, é uma das obreiras de Maria. Trabalhar com suicídio é fogo, não, Alice? Acho que não há diferença, trabalho é trabalho, quando realizamos por amor. E depois, qual de nós não foi ou não é suicida? Até mesmo quando se fala por falar, o veneno da crítica vai aniquilando o espírito. Meu Deus, nem me fale. Tem nego com veneno tão bravo que seca até pimenteira. Imagine seu perispírito. Luiz Sérgio sempre é bem-humorado, né? Sorrindo, saímos abraçados. Alice, olhando-me com carinho, convidou-me à prece. Ali, nos sentimos filhos queridos de Deus. Jesus, a cada dia, nos apresenta o Pai como Ele é, bom e generoso. Senhor, ao contemplar o homem caído diante de sua própria fraqueza, sentimos-nos amparados por vós e imploramos que vossos passos jamais resvalem por medo, para que possamos sempre servir ao nosso nome. Meu Deus, ao encontrar-vos genuflexos, nos colocamos à frente de cada irmão para auxiliá-los, porque sabemos que não desamparai os vossos filhos, principalmente aqueles que lutam para atingir a plenitude da vida. Amamo-vos, Senhor, e graça vos damos por terdes criado. Bonito, né? Então, só rememorando, no vídeo anterior, o Luiz Sérgio estava com a Alice, com uma outra irmã, que eu já não me recordo o nome, e eles estiveram em vários locais ali do hospital, né? Estiveram na ala dos queimados. Luiz Sérgio esteve com ela junto à mãe dela, que tinha suicidado por queimadura, e aqui ele continua com uma dessas irmãs, que é a Alice, e eles vão até essa ala onde ele fala das pessoas que tomam muitos medicamentos, que cometem excessos. E é importante, o que mais me chamou a atenção não é nem falar dos hipocondríacos, mas esse comentário da Alice, né? Todos os abusos, a comida, outros abusos que nós cometemos. E ela fala até quando a gente fala de forma vazia, ou seja, quando a gente fala por falar, quando a gente fala do nosso próximo, quando nós somos maledicentes. Isso é intoxicar nosso espírito, é matar nosso espírito. Muito bonito. E prossigamos, vamos para o capítulo 13, que se chama A Teia dos Remorsos. Alice, estou realmente feliz por tê-la ao meu lado. Fico contente, sempre é muito bom contar com alguém e você é dos mais queridos. Aqui ela está dizendo isso para Luiz Sérgio. Ia brincar com ela, mas me contive. Os doutores se aproximavam. Como vão passando os nossos estudantes? Pedimos desculpas se não os convidamos a assistir ao tratamento dos doentes. Estamos inovando em um método a ser levado à terra. Os psicólogos é que encabeçarão o trabalho de mostrar ao homem o seu valor, fazê-los compreender a grandeza da vida, que o corpo físico possui defesas que vão ficando aniquiladas se não as deixarmos trabalhar. Os hipocondríacos também precisam de uma orientação para não ficarem presos ao medo. Veja só um exemplo. Muitos têm a mania de combater um simples resfriado ingerindo antibióticos.
quando bem sabemos que uma boa alimentação e outros cuidados dão melhor resultado? Irmão, perdoe-me. E a dor de barriga? Alice esboçou um sorriso, mas o Dr. Cleston me deu a resposta. Na maior parte das vezes, Luiz Sérgio, o mal-estar intestinal é causado por excesso de alimentação ou por algo estragado que ingerimos. O organismo, essa máquina divina, expulsa o que lhe é nocivo, e tentar reter esses detritos representa um erro. Por isso, devemos consultar um clínico e não nos automedicar. Quando a medicina natural nos aconselha jogarmos fora o que dificulta a digestão. Tem gente que toma remédio para prevenir doenças, outras fazem da própria casa verdadeiras farmácias, adquirindo todos os medicamentos novos. Nunca pensei que isso repercutisse tanto no corpo espiritual. Achava estranho, mas não acreditei que fosse tão grave. Torno a dizer, falou Inácio, que o corpo físico é um reservatório muito bem feito por Deus. Ficamos por ali conversando até que vieram chamar Inácio e Alanda. Cleston ficou conosco, convidou-nos a acompanhá-lo, o que fizemos muito felizes. Chegando em uma das alas do hospital, notamos uma fumaça que ia ficando mais densa à medida que adentrávamos. Eu, na minha imperfeição, pensava, agora é que eu vou tossir, detesto fumaça. Alice sorriu, captando esse pensamento, e como bom brasileiro, tratei de me equilibrar, porquanto ela estava muito bem. Cleston abriu a porta e penetramos naquele estranho lugar. Vários espíritos se retorciam. Era uma cena bem triste. Eles me pareciam asfixiados, dando a impressão de que aquela fumaça saía de dentro deles. Muitos gemiam. Cleston procurou os encarregados daquele setor e pude notar que a maioria dos pacientes era constituída de jovens. Perguntei a Cleston, o que eles têm no pescoço? Assemelha-se a coleiras, apenas as cores variam em cada um. Irmão, estes amigos suicidaram-se por enforcamento. O que o irmão chama de coleira é a concentração de miasmas pesados da hora do suicídio. E a diferença de cor? Trata-se de espíritos em vários estágios. Uns já estão prestes a reencarnar e outros de desencarne ainda bem recente. Essa fumaça, eles a criam através do desespero por sentirem falta de ar? Sim. Como será o reencarne deles? Sofrerão muito, principalmente no órgão mais atingido pelo suicídio. Eles não saem daqui? Saem, mas antes necessitam aprender a respirar nessa câmara retificadora. Se nesse instante nós os tirarmos aqui, experimentarão as mesmas sensações da hora fatal. Não diga, então eles seriam como que transportados para o local onde se enforcaram? Infelizmente é o que acontece. O lugar onde alguém pratica esse triste ato é constantemente visitado pelo remorso. Aproximei-me de um jovem de 19 anos. Ele me sorriu e, quando lhe dirigi a palavra, respondeu-me com dificuldade, dando a impressão de possuir a língua presa. Tentou falar alguma coisa, mas uma gosma cinza escura escorreu da sua boca. Eram as impurezas de um momento de horror. Abracei-me a ele e choramos juntos. Só nos separamos quando um enfermeiro o levou para sua cela de repouso. Procurei gravar na memória aquele local e me pus a examiná-lo. Olhei o solo, ele não existia. Aí é que reparei que todos nós flutuávamos. E confesso que no início tive que usar toda a força da minha mente para não afundar no vácuo do medo. Alice, por quê? Perguntei. Esqueces que eles ficaram suspensos? Não podemos mudar sua tela mental, somente a nossa. E no momento, eles estão em tratamento e pouco a pouco compreenderão melhor. Então vejam, eles estavam suspensos, não existia nada abaixo deles, não existia o solo, porque essas pessoas se suicidaram por enforcamento, então elas ficaram suspensas no ar. Não sei não,
mas senti uma grande vontade de chorar, vendo com que dificuldade aqueles corpos se movimentam. Fazem lembrar os astronautas. Cleston prestou assistência a muito deles. A certa altura, ouvimos uns gemidos e deparamos com uma cena terrível. Uma jovem de seus 16 anos ainda permanecia pendurada por um lençol no chuveiro do banheiro. Ficamos ali orando, mas o quadro era tão vivo na consciência da irmã que Cleston, com a sabedoria de espírito escolhido para trabalhar no Hospital de Maria, precisou colocar a destra em seus centros de força. Ela foi adormecendo. Então os enfermeiros se aproximaram e a levaram para uma das celas. Acompanhei-os abismado. A irmã teve alguns momentos de repouso, mas logo voltou a ocupar sua mente aquele mesmo quadro. Cleston adormeceu mais uma vez, e assim compreendi que ali os enfermeiros e médicos aliviam por alguns instantes o martírio de um suicida. Até quando, amigo, ela será presa dos remorsos? Até o dia em que dispersar seu último fluido vital. Meu Deus, como é triste a ignorância. Acho que todas as religiões deveriam ensinar o respeito à vida. De retorno, reparava aqueles seres flutuando, envoltos em uma fumaça vibratória, e entre eles a leveza dos bons espíritos que ali, ao lado dos fracos, mostram que não existe filosofia, existe trabalho. Eles são livres porque estão sempre com as mãos estendidas. Nada os diferencia dos outros, a não ser uma grande vontade de servir. Aproximei-me de Nazru e o abracei bem forte, já que ele é um dos espíritos e muito amigo. Nada falou, para quê? A sua obra gritava bem alto. Eu amo vocês. Bem, ao tempo todo esse livro nos fala da importância de nos mantermos, de entendermos que a mente é tudo. Quando ele fala dos hipocondríacos, não são pessoas que simplesmente são viciadas em tomar remédio por tomar. Elas são levadas a tomar esse remédio por algo maior que os move, o medo de adoecer. Então elas entram nessa paranoia, vamos dizer assim, de tomar remédio e que elas estão se cuidando. Então, o tempo todo que nós observarmos o estudo dessa obra, nós percebemos que ele fala muito do poder mental. Vejam que mesmo depois de cometer o suicídio, os quadros que essas pessoas veem, como elas se sentem, o remorso que elas sentem, é tudo gravado no quadro mental. Olha o que a Alice fala para o Sérgio. Esquece que eles ficaram suspensos, não podemos mudar nossa tela mental, não podemos mudar sua tela mental, somente a nossa. Então entendam, estarmos bem emocionalmente, mentalmente, é tudo. É tudo. Só estaremos fortificados, só estaremos fortes na fé se nós estivermos o mínimo conscientes da importância das nossas vidas. Então, busquemos nos cuidar, busquemos nos fortalecer em Jesus, busquemos ser mais conscientes daquilo que nós fazemos, de como nós andamos nos medicando, nos cuidando, nos alimentando, o que nós andamos falando por aí. Não é só o suicídio, o ato direto do suicídio, mas tudo aquilo que nós fazemos compõe nossa consciência. Hoje, finalizamos aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. O próximo vídeo vai ser sobre os alcoólatras. Encontro vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais.